Resistir. Existir. Existir. Resistir. Resistir. Existir. Programa Resistir. Olá, está começando o programa Resistir, que tem como objetivo a prevenção do suicídio. Hoje estão aqui Raquel e Cassati Almirão, professora mestra na FCG Facsul e Anhanguera e psicóloga que trabalha com cuidados paliativos e luto, e Luciene Ferreira, criadora do Grupo de Apoio Espiritual à Pessoa Enlutada, o GAEP. Obrigada pela presença. Se você estiver passando por algo aqui falado, ligue para o GAEP para frequentar as reuniões. 99221-3910 99221-3910. O luto por uma vítima de suicídio é mais demorado e difícil que outros lutos. Por que isso acontece? Obrigada, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade. Inclusive de estar conhecendo a Luciene, que eu já escuto há muito tempo do grupo que ela coordena. Então, assim, é um momento muito especial para mim. O luto, ele é um sentimento que a gente vive diante de uma perda, né? Ele pode ser através da perda de algumas pessoas, como também de objetos, né? De sujeitos ou de objetos. O suicídio, ele é um ato autoaplicável, né, que uma pessoa comete, ocasionando a sua morte. Então, quando alguém comete um ato desse, tem um comportamento desse, as pessoas que ficam têm muita dificuldade de compreender o porquê, o que eu poderia ter feito, onde foi que eu falhei. Então, essas situações de não conseguir, de não ter oportunidade de se despedir, ou ter a sensação de culpa, o sentimento de culpa porque a pessoa desistiu de viver, são muito conflitantes e eles não têm um lugar para parar, né? Eles não têm uma resposta nesse sentido que eu quero dizer. Então, o fato de eu ter que elaborar a perda de uma pessoa sem ter condições de pedir desculpa, de me despedir, ele transforma esse luto diferente. Quando a gente fala difícil, Marcele, mais difícil, eu acho delicado a gente fazer uma afirmação dessa. Eu, como profissional, eu tenho dificuldade de fazer uma afirmação. Eu digo assim que realmente ele é muito diferente de outros tipos de luto e isso faz com que ele tenha as particularidades por essas questões, né, do suicídio. E então isso pode ser o que ajude a responder esse porquê que você colocou. Ele é muito diferente com essas particularidades, né? E o suicídio, como a morte, ela é altamente democrática, ela não vem com uma idade X ou uma idade Y, com uma crença X e a outra não, ou questões de variada. Ele chega, a morte ela chega. No suicídio, ela também tem essa característica. A criança, adolescente, adulto, idoso pode passar por essa experiência e pode morrer em decorrência dessa experiência. Então, ele fica bem diferente de ser. A gente que estuda costuma dizer que socialmente ele fica sem um lugar. Sim, eu também quero agradecer essa oportunidade de vir até aqui para dar esse apoio, né, de falar sobre o que podemos fazer referente ao luto. O GAEP é um grupo de apoio espiritual aos enlutados. Não temos essa pretensão de falar dentro da psicologia dessa área. Por isso, temos até 2 voluntárias que também são terapeutas que nos acompanham, nos dão esse suporte para que, assim como a Raquel acabou de dizer, também agradeço muito, fico muito contente de conhecê-la. Então, dentro do luto, a gente procura fazer esse paralelo para que possamos falar a mesma linguagem, tanto na área da psicologia quanto na área espiritual. A gente percebe que quando uma fala, os outros que estão no grupo concordam, porque a gente está falando a mesma linguagem, né? Exceto que quando há um estudo dentro dessa área da psicologia, é um outro universo, porém, a gente consegue falar a mesma coisa. O GAEP, sendo esse apoio espiritual, ele não deixa também da gente dar um atendimento, inclusive em casa. Às vezes a pessoa não tem condições de ir, né, até as nossas reuniões, que acontecem somente aos sábados, às 9h30 da manhã. Então, às vezes, a pessoa está tão debilitada que ela não consegue ir. Então, ela liga
né? E pergunta se algum familiar, normalmente é um familiar que procura um amigo, né? E aí pergunta se alguém pode ir até esta pessoa para darmos uma orientação, conversar. Às vezes a pessoa precisa somente de alguém para desabafar, né, para chorar. Alguém que não diga a ela que ela está errada, que ela não pode chorar, que ela não pode sofrer. Então são várias situações. E aí eu fico, sabe, muito assim, alegre até, vamos dizer, né, de que o luto ele está sendo tão comentado e falado ultimamente, que antes tinha muita, como a gente diz, não se falava, era um tabu, né? Falar sobre luto. Falar sobre luto era falar sobre morte. E então ninguém queria falar. Às vezes até batiam na madeira, né? Não, nossa, não quero nem falar sobre isso. E que bom que agora todos esses tabus estão sendo quebrados, né? Qual a maneira mais saudável de lidar com os pertences do falecido? Especialmente também no caso do suicídio, às vezes se tiver uma carta. A questão dos pertences, dos objetos da pessoa que cometeu o suicídio, novamente a gente retoma a ideia dos vínculos entre a família e a pessoa que cometeu o suicídio. Quando você falou de uma possibilidade de carta, se a família conseguir, né, porque tem famílias que não vão conseguir, na mesma rapidez da carta, dividir, compartilhar, doar os objetos da pessoa que cometeu suicídio. Por outro lado, dentro desse processo de entendimento ou de aceitação da morte do ente querido, pode ser que algumas mudanças que eles façam, encorajados pelos grupos de apoio, encorajados pelas terapias, encorajados pelas questões espirituais, né, ou pelas igrejas que eles frequentam, apoiados com os grandes amigos ou apoiados na família, eles vão pensando, né, experimentando o que é se desfazer de um objeto, e aí eles vão experimentando se é possível ou como que eles sobreviverão ou como que eles vão manter a vida. Então, assim, não vou falar nem em pressa, eu vou dizer assim, no tempo de entendimento, de aceitação do luto, de verificar esse vínculo com a pessoa e muito, muito apoio, que é o que dá coragem para viver um dia após o outro. Eu percebo assim também que, ainda mais nessa era que nós vivemos, né, de redes sociais e tudo mais, quando há um caso de suicídio, os familiares correm para essas redes em busca, né, de algo que possa dizer para eles, ele estava falando isso, ele já estava dizendo isso, ele postou tal coisa, né, talvez um sinal. Então, eles começam a vasculhar essa parte, né, computador, celular e tudo mais. Vão nos livros, nos cadernos, vão olhar, será que deixou alguma coisa? Será que tem alguma coisa escrita? Então, há primeiro essa busca quando realmente não tem condições de saber o porquê que cometeu aquele suicídio. No caso de quando deixa uma carta, nós não tivemos, eu acredito, não, tivemos sim. Senhora, né, que a filha vinha dizendo, eu vou me suicidar, médico acompanhando tudo mais. Ela deixou uma carta. Aliás, o bombeiro que encontrou, né? Quando entrou, que abriu, arrombou a porta, o bombeiro encontrou. E essa mãe não quis ler a carta. E até hoje ela não leu. Cada caso é um caso. Enquanto uns vasculham tudo para saber, quem sabe ele deixou alguma coisa para mim, quem sabe ele escreveu alguma frase para mim, enquanto uns procuram tudo isso para se agarrar, outros nem querem saber, não querem levar adiante isso aí, né? O que será que teria naquela carta de tão pior do que o ato em si, que foi o suicídio? O que será? Será que estava punindo aquela mãe? Será que estava culpando aquela mãe? Né? Então, ela prefere não ver. Prefere deixar lá. O bombeiro que entregou e ela não quis abrir. Quanto a outros pertences, eu volto a dizer, é a mesma situação com outros familiares de enlutados, né? Depende de cada um. Tem pessoas que acaba de acontecer, ela já começa a doar. Vai numa instituição de caridade, tal, e dá para isso, dá o fulano, daquilo, e fica com alguma coisinha de lembrança.
Tem outros que jamais se desfazem dos pertences da pessoa. Jamais se desfaz. Não, deixa lá, são malas, malas, malas. Raquel, você tem um grupo de terapia de luto e dor e um grupo de luto para os sobreviventes do suicídio. Conta para nós sobre eles, como que os ouvintes podem entrar em contato. A maneira de você ter informação sobre o grupo que nós já tivemos andamento agora desde agosto, nós temos os 2 grupos funcionando. O grupo por suicídio, ele está sendo mais difícil de montar ele efetivamente, então a gente faz mais conversas via WhatsApp para saber, porque tem que ter um número mínimo de pessoas também. Normalmente são 5 ou 6 pessoas para a gente poder nomear um grupo terapêutico. E então a gente acaba atendendo essas pessoas como famílias, numa terapia familiar ou numa terapia individual. A gente tem um e-mail que a gente disponibiliza, né, que as pessoas podem entrar mandar mensagem, mandar o telefone, é grupoterapiacg@gmail.com. E também no Facebook o mesmo nome, Grupo Terapia CG. No Face a gente disponibilizou uma fanpage, né, que fala, né? Fanpage, né? E assim a gente está caminhando, né? É um projeto que iniciou esse ano, com muito carinho, ele é muito caro para nós. Eu tenho 18 anos, desses 18 anos, o grupo para mim sempre foi um grande motivo de investimento profissional, né? Eu acredito muito no trabalho em grupo. Luciene, onde são as reuniões do GAEP e como podem participar? Sim, nossas reuniões presenciais são todos os sábados, às 9h30 da manhã, na sobreloja da Arquitécnica, que é na Rua Dom Aquino 431. Né? Todas as pessoas podem participar. A gente sempre pede que chegue no horário, né? Porque tem todo aquele processo, você começa com um preâmbulo, depois vem uma prece, depois vem uma leitura do Evangelho e aí a apresentação de quem é novo, que veio pela primeira vez, ou, se não, continua as histórias sendo contadas, né? E encerra novamente com uma prece e o abraço fraternal, que ninguém pode sair de lá sem ter o abraço, o acolhimento, né? Temos também a fanpage, né? Facebook, GAEP, _ Grupo de Apoio Espiritual aos Enlutados. O Instagram também tem GAEP, _ Apoio ao Luto. E um grupo de WhatsApp. Normalmente no WhatsApp quem participa são o próprio grupo, quem vai até lá e pede que quer entrar no grupo. O GAEP é um grupo ecumênico, para que as pessoas sintam-se à vontade de ir e falar de si, o que quiser falar, independente de suas crenças. Né? Isso é muito importante. Obrigada, Raquel. Obrigada, Luciene. E eu que agradeço. Hoje muito bom. Que bom que esse tema, tanto o luto quanto o suicídio, está agora tão sendo propagado e falado, né, e comentado, e que a gente tem essas oportunidades como a que a Marcele está nos oferecendo, para a gente vir aqui e falar do nosso trabalho também, né? Isso é muito bom. Eu que agradeço imensamente. Eu reforço esse agradecimento, né? Faço coro a esse agradecimento, dizendo o seguinte, que espaços como esse, Marcele, é uma oportunidade valiosíssima para nós profissionais podermos estar divulgando o que a gente está estudando, como a gente está trabalhando e o que é que a gente pode estar proporcionando de bom, de produtivo para a sociedade. Obrigada. O programa Resistir fica por aqui. Obrigada, ouvinte. Até a próxima. Este programa é resultado do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Marcele Marques Flores Acosta. Produção, apresentação e edição por Marcele Marques. Orientação, professora Cristina Ramos da Silva Ribeiro. Curso de Jornalismo, UFMS 2018.
Resistir.